Olá, bom dia, mães. Hoje, dia 20/10/2020, a nossa aulinha de hoje vai ser de matemática e história, certo? Antes de mais nada, a gente vai orar. Vamos orar como de costume, né? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Então, vamos lá? Na aulinha passada, a gente trabalhou no nosso livro nas páginas 164 e 165, né? A gente aprendeu um pouco sobre medida de comprimento e medida de capacidade, né? As medidas de comprimento, elas são feitas por metro. E as medidas de capacidade, elas são feitas por litros. Não é isso? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar trabalhando na página 166 e 167. Certo? A gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre medidas, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre medidas de massa. Para medir a quantidade de massa ou peso de um objeto, usamos o quilograma, ou somente quilo. O símbolo do quilo é kg. Quando um objeto tem maior quantidade de massa que outro, dizemos que ele é mais pesado. E quando tem menor quantidade de massa que outro, dizemos que é mais leve. Então, que tem mais quantidade de massa, mais pesado. Menos quantidade de massa, mais leve. Isso também vale para as pessoas. Há diversas balanças para medir a quantidade de massa ou peso. Veja a seguir. Então, aí na imagem no seu livro, você tem imagens, certo? Que especificam o peso, o tipo de material a ser pesado, certo? Por exemplo, pesando um pote de cereal. Então, vai dar o quê? Gramas, né? 99 gramas. Medindo o peso com a pediatra. Então, você vai se pesar, ver a quantidade de massa que você tem no seu corpo. Verificando o peso de uma caixa. Então, aí nós estamos vendo 3 tipos de balança diferentes, né? O que pesa a porção de alimento, aqui pesa o nosso corpo, o corpo humano, onde a gente se pesa. E a balança que é usada para produtos, em supermercado e enfim. Então, veja só. Vamos às nossas atividades. Observe Luiz e seu cachorro Pipo. Presta atenção. Quantos quilos pesa Luiz? Quantos quilos pesa Luiz? E quantos quilos pesa Pipo? Quem é mais pesado? Luiz ou Pipo? Então, no que for mais pesado, você vai fazer um círculo. Segundo, faça um X no produto mais leve. Então, aí nós temos 1 quilo de feijão, 2 quilos de açúcar e 5 quilos de arroz. Então, qual é mais leve? Feijão, o açúcar ou o arroz? Terceiro quesito. Pinte de azul os objetos que você acha que são mais leves do que você. Pinte de vermelho os que são mais pesados do que você. Então, aí nós temos o quê? Uma boneca, uma geladeira, um celular, um copo, um carro, um sofá, certo? Então, vocês vão identificar dessa forma. Azul, os que são mais leves do que você. E vermelho, os que são mais pesados do que você, certo? Quarto quesito. Desenhe animais mais leves e mais pesados que você nos quadros a seguir. Então, aí nós temos 2 quadros. O quadro onde você vai desenhar os animais mais leves e o segundo onde você vai desenhar os animais mais pesados, certo?
Vamos recapitular um pouquinho sobre medida de comprimento, certo? Vamos voltar lá no nosso livrinho na página 164. Tia Carla vai estar lendo a definição para vocês e vai estar postando aqui as atividades de revisão que vocês vão estar fazendo no caderno, certo? Vocês podem ficar à vontade se vocês querem copiar ou imprimir, o que venha a ser mais fácil para você, certo? Então, vamos lá. Aqui na página 164, temos a definição de medida de comprimento, certo? Juliana vai embalar algumas caixas de presente e, para decorá-las, ela comprou 2 pedaços de fita. Para medir comprimentos, usamos o metro. O símbolo do metro é M. Então, como vocês lembram, na aula passada a tia Carla pegou 2 pedaços de fita. Um dourado, que era o mais longo, certo? E o azul, que era mais curto. Vocês lembram? Então, certo. Por ali, vocês tiram o exemplo de metro, certo? A medida de comprimento, o mais longo e o mais curto. A gente também falou sobre a medida de capacidade, certo? Para medir a quantidade de líquido em um recipiente, usamos o litro. O símbolo do litro é a letrinha L, certo? Então, aí no livro diz, veja alguns produtos que são vendidos por litro. Beleza? Então, não esqueçam, deem uma olhadinha, certo? Nas páginas do seu livro 164, 165, com a ajuda da mamãe, vocês vão copiar no caderno a atividade e estar respondendo. Essas atividades são extras, já que a gente não está conseguindo muitas vezes fazer as aulas online, certo? A gente está fazendo vídeo aula, então eu preciso que vocês façam as atividades, tire fotinha, certo? E mande lá no grupo, estejam postando lá no grupo, dando feedback das atividades que estão sendo realizadas. Lembrando que a gente já está concluindo, quase concluindo a 4ª unidade. Então, eu peço às mães e responsáveis dos alunos que se esforcem um pouquinho para que a gente possa concluir, certo? De forma satisfatória para ambas as partes, certo? Isso foi tudo por hoje na nossa aulinha de matemática. Não vá embora, que a continuação vem a nossa aulinha de história. Continuando com a nossa aulinha de história de hoje, certo? O tema ainda é família, né? Os tipos de famílias. Como a gente esteve vendo, dando uma olhadinha aqui sobre as famílias e o tempo, as mudanças, né? Os costumes que sofreram as famílias dos anos antepassados até hoje. Foram muitas mudanças, costumes, hábitos, e a gente está aprendendo um pouquinho sobre isso, né? Também uma criança, 2 famílias, famílias que sempre viveram no Brasil, não é? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as famílias que vieram de muito longe, certo? As famílias que vieram de outros países para viver aqui no Brasil, certo? Então, a gente vai estar trabalhando na página 301, 302, 303 e 304, certo? Só até o 5º quesito. Prestem atenção nisso aí, ok? Antes de mais nada, eu vou estar fazendo a leitura. Assim que muita atenção agora. Vamos lá? Famílias que vieram de muito longe. O Brasil é um país com bastante diversidade. Em todas as regiões, há pessoas com diferentes características físicas, como tonalidade de pele, cabelos e altura. Isso acontece porque o nosso país foi formado por diferentes povos. Durante muito tempo, o Brasil foi habitado por povos indígenas. A partir do ano de 1500, pessoas de outros lugares começaram a vir para cá e os portugueses foram os primeiros a chegar.
Depois de diversos outros povos também vieram para o Brasil, como espanhóis, italianos, alemães, africanos e japoneses. No passado, quando ainda não havia avião, as viagens entre lugares distantes eram feitas de navio e podiam durar meses. Ao chegarem aqui, as famílias desses viajantes formaram novas comunidades. No Brasil, muitas dessas famílias precisaram aprender a nova língua, novos costumes, conviver com pessoas diferentes, em lugares com climas distintos daquela que estavam acostumadas. Aqui nós temos o Oscar Pereira da Silva, né, que foi o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, no ano de 1500, né? Aqui temos também a pintura do navio com imigrantes portugueses que chegaram ao Rio de Janeiro em 1953, certo? Ao mesmo tempo que essas famílias se adaptaram ao modo de viver no Brasil, elas também ensinavam o que conheciam, desde técnicas diferentes de trabalho até músicas e formas de cozinhar. Com isso, ao mesmo tempo que esses povos aprenderam sobre o Brasil, eles também apresentaram suas culturas e seus costumes e contribuíram para a formação do povo e da cultura do Brasil que hoje temos. No Brasil, a gente tem também imigrantes alemães, italianos e japoneses. São vários os motivos que fazem as pessoas mudarem de um país para outro. Atualmente, alguns desses motivos são fugir de conflitos, de guerras e da fome, estudar, trabalhar e buscar novas oportunidades. Todos os dias, o nosso país recebe pessoas vindas de diferentes lugares, muitas delas em busca de uma vida melhor. Aqui, nessa figura aqui embaixo, nós temos refugiados da Síria, não é? Que frequentam aulas de língua portuguesa. Eles estão em São Paulo, né? Os que vêm da Síria, por exemplo, eles vêm fugindo de quê? De guerras, da fome, da destruição e miséria que assola o país deles. Então, como nós, graças a Deus, somos um povo livre, não é? Independente, temos um país rico. Então, aqui nós podemos oferecer a oportunidade, né, de uma vida melhor para outros povos que vivem em situações ainda mais difíceis que a nossa, né? A gente sempre reclama que o país é um lugar difícil. Vocês são pequenos, mas eu acho que vocês escutam o pai de vocês falando: o Brasil é muito difícil, não tem emprego, as coisas são isso, as coisas são aquilo. Mas a gente tem que ver que a gente ainda tem uma melhor qualidade de vida do que outras pessoas de outros países. A situação deles ainda são pior, né? São tão ruins que eles querem imigrar para o nosso país, assim, crendo na promessa de uma vida melhor, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa atividade, ao nosso exercício. Na página 303, diz assim: pinte a palavra que indica o primeiro povo a habitar o Brasil. Portugueses, indígenas, italianos ou bolivianos. Segundo, localize no diagrama o nome de 6 povos que vieram para o Brasil. Terceiro, desembaralhe as sílabas e descubra outro grupo de imigrantes que contribuiu para a formação do povo brasileiro. Quarto quesito. Muitos pratos que consumimos foram trazidos pelos estrangeiros que vieram para o Brasil ao longo dos séculos. Circule os alimentos que você já provou ou que fazem parte do seu dia a dia. Então, aí nós temos a esfirra, o acarajé, sashimi, macarronada, chucrute, churros, tacatá e pamonha. Quinto quesito. No passado, as viagens pelo oceano eram feitas em navios e duravam longos períodos. Circule o meio de transporte atual que substituiu as longas viagens de navio pelo oceano.
Então, aí, você vai circular. Preste atenção nas figuras, certo? Você vai circular o meio de transporte atual que substituiu as longas viagens de navio pelo oceano, certo? Então, tia Carla vai dar uma pausinha aqui e vai buscar a definição, a origem de algum desses alimentos e vai colocar aí para vocês, certo? Um momentinho. Ok, criancinhas, tia Carla está de volta. Veja só, eu dei uma filadinha aqui no Google, né? Para descobrir para vocês, porque realmente eu também não sabia. Então, nós temos aqui no quarto quesito da página 304, muitos pratos que consumimos foram trazidos pelos estrangeiros que vieram para o Brasil ao longo dos séculos. Circule os alimentos que você já provou ou que fazem parte do dia a dia. Então, aqui nós temos a esfirra. A esfirra é um prato típico da Síria, certo? Nós temos também o acarajé, que é um prato típico brasileiro mesmo, ele é de Salvador. Temos o sashimi, que é japonês, certo? Faz parte da cultura culinária do Japão. Macarronada. A gente sabe que tudo relacionado a pasta, a macarrão, vem da Itália, certo? O que mais que a gente tem aqui? O chucrute. O chucrute é de origem alemã, certo? O que mais? Churros. Temos os churros, que é uma sobremesa deliciosa, recheada com doce de leite, que ela é originária de Portugal e Espanha. Temos também o tacacá, que é de onde? Eu acabei de dizer, do Pará. Sim, é do Pará. E a pamonha, que obviamente, certamente pertence a nós brasileiros e nordestinos, certo? Então, com essa pamonha, eu vou deixar vocês. A gente terminou por hoje. Isso é tudo, certo? Um beijão e até a próxima. Não esqueçam de dar o feedback. É muito importante para mim saber que vocês estão conseguindo acompanhar nossa aulinha sem dificuldades, certo? Um beijão e até mais.